O Senhor vem julgar a nossa terra. Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, nós nos reunimos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para a vontade de Deus em nossa vida. Nós queremos meditar nesse dia o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, os versículos 23 a 26. Mateus 23, de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pagai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o corpo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra que o Senhor nos dirige nesse dia, uma palavra forte, uma palavra firme, já começava na sexta-feira falando, dessas acusações contra os escribas e os fariseus, que ele chamou duramente de hipócritas. Os fariseus e os escribas, sempre aquelas pessoas que ficavam querendo arranjar uma forma de culpar alguém. Eles queriam viver de aparência, queriam mostrar que eram uma coisa, mas por dentro eles eram totalmente diferentes. Como Jesus fala aqui, que eles pagavam o dízimo dos endros, do cominho, e eles desprezavam os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Jesus parece aqui perder a boa com esse pessoal. E ele fala duramente, então, contra eles. Chama-os de guias cegos, de pessoas que querem aparentar aquilo que não são. A paciência dele ali parece ter se esgotado com aquelas pessoas. E assim, irmãos, é preciso que você e eu também meditemos um pouco sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vivência de fé. Como eu estou vivendo a minha fé em Jesus?
Como estou vivendo minha fé católica? Como estou vivendo minha fé cristã? Eu, como seguidor de Cristo, eu estou observando essas coisas importantes, os preceitos mais importantes que o Senhor fala para nós aqui na palavra, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade? Ou eu estou me preocupando somente com as aparências? Como diz o Senhor, se preocupando com o exterior do copo, do prato, e não me preocupando, não zelando pelo interior. E aqui o Senhor está falando do nosso interior. Como que eu estou cuidando do meu interior? Como eu estou cuidando da minha alma? Como eu estou cuidando do meu espírito? Muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso corpo, com o nosso corte de cabelo, com as nossas vestimentas, com os nossos físico, os músculos. Quando começa a aparecer uma banhazinha, nós começamos a ficar preocupados. Aí nós começamos a frequentar a academia. Outros que têm uma situação mais ou menos começam a querer fazer lipoaspiração, querem fazer plástica, mas e o interior? Como que nós estamos cuidando? Nós estamos buscando a orientação na palavra de Deus. Essa palavra que nós escutamos todos os dias em diversos canais, na televisão, nos canais de TV, na mídia social, nas redes sociais, aqui no nosso programa Tempo de Recomeçar. Eu escuto a palavra de Deus e eu tenho colocado essa palavra de Deus em prática na minha vida, ou eu só passo o tempo, eu só quero ouvir ou ver os vídeos, os áudios que falam de Deus, achamos bonito a palavra, ou nós trazemos para a nossa vida e tentamos modificar a nossa vida. Irmãos, quando eu escuto uma palavra dessa que o Senhor está falando para mim e para você, eu fico, de uma certa forma, preocupado, envergonhado muitas vezes, porque a gente não consegue viver essa palavra efetivamente, inteiramente. A gente tenta, mas a gente não consegue vivê-la inteiramente. Mas é preciso nós prosseguirmos o nosso alvo. Nós temos que treinar, como se diz, para poder acertar o alvo. Eu não posso viver de aparência, de fingimento. Eu não posso ter duas caras. A palavra hipócrita significa duas caras. Em um lugar eu sou de um jeito, no outro lugar eu sou de outro. Eu, como cristão, eu tenho sido a favor da vida ou tenho ido junto com as opiniões midiáticas, as opiniões televisivas? Irmãos, esses dias nós vimos aquela questão daquela criança, né, de 10 anos que engravidou. Quantas foram as pessoas, quando a gente conversa no nosso trabalho, com os nossos amigos, eles acham que foi acertadamente que tinha que fazer o aborto mesmo.
Amados, a vida, ninguém tem dono. A vida pertence a Deus. Víamos no Fantástico mesmo domingo, aquele médico que foi que fez o aborto, ele se defendendo, falando um monte de coisa, criticando aqueles que não aceitaram, os repórteres também, os apresentadores também, todos eles a favor do aborto, acharam que foi acertadamente. E aqui vai de uma maneira muito especial a minha oração, a minha admiração pelo nosso irmão Ronaldo e a Cristina, lá de São Mateus. Nossos irmãos precursores da renovação carismática lá em São Mateus, que foram à casa da avó da criança para tentar salvar aquela criança, mas eles não tiveram sucesso, mas eles tentaram e foram criticados na reportagem que foi feita pelo Fantástico. Eles foram, de uma certa forma, englobados naquela situação como que eles não deveriam ter feito. Ser testemunha, ser cristão, é estar junto daqueles que necessitam. Não pode se viver de aparência. Puna-se quem tiver que ser punido, mas que a vida, ela possa ter o seu lugar, possa ser respeitada, possa ser sagrada. Esta é a palavra. E assim, irmãos, quantas vezes nós, nas entrelinhas dos nossos pensamentos, concordamos com as coisas erradas, que agridem os valores cristãos, que agridem a vida humana. Sepulcros caiados, hipócritas, guias cegos, é assim que o Senhor fala para nós, quando nós saímos da linha, como se diz, quando nós deixamos de observar a sua palavra. Muitas vezes nós estamos na igreja, participamos do banquete eucarístico, mas por fora nós concordamos com essas coisas. Que o Senhor nos perdoe, que nós reflitamos, que nós nos arrependamos, que nós voltemos para o Senhor, que nós busquemos confessar os nossos pecados, que nós deixemos cair a nossa máscara. Essa palavra está tão em voga nos dias de hoje, máscara. Que essa máscara não a que protege contra a Covid, mas a máscara que nos disfarça caia por terra e que o Senhor possa aparecer em cada um de nós. Como falava nesses dias atrás, quando as pessoas nos virem, elas precisam de se lembrar de Deus. Não de um Deus que castiga, mas de um Deus que ama. Não de um Deus que mata, mas de um Deus que dá a vida, de um Deus que protege a vida. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, que nós sejamos justos, misericordiosos e fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ai de nós, se nós não obedecermos o Senhor. Coitados de nós, se não obedecermos o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a paz e o amor de Deus permaneçam em seu coração, no meu coração, em nossas famílias. Assim seja. Amém.